Nós estamos de volta aqui no Hora da Família. Olha que beleza, a Hora da Família hoje está muito especial, sabe por quê? Porque a gente recebe nesse momento a psicóloga Mariângela Mantovani. Mariângela, muito obrigado, viu? Muito obrigada ao senhor de estar me chamando aqui. Olha, eu estou muito feliz. Eu tenho um respeito enorme pelo seu trabalho, Obrigada. A Mariângela, eu conheço a Mariângela, olha, há muito tempo. Eu era padre novo em São Judas, tinha acabado de ser ordenado, estava lá e a Mariângela já tinha um trabalho muito bonito lá em São Judas, um trabalho já sedimentado, né, Mariângela? De atendimento psicológico, não é verdade? Hoje já tem 34 anos. 34 anos, olha que coisa. Uma equipe grande, muito bacana. E a Mariângela é uma profissional muito gabaritada, com muito fundamento mesmo. Não é uma coisa assim do nada. E eu acho que é a melhor pós-graduação, o melhor PhD que a gente tem é no trabalho, no dia a dia lá. E a Mariângela trabalha diretamente com aquele povo que vai até o Santuário São Judas, que está ali, além de outros trabalhos que ela tem, porque a Mariângela é uma psicóloga especializada na família, né? Na família, casal, e sou psicóloga educacional também. Psicóloga educacional de casais e de família. Porque eu estava dizendo aqui antes, família sempre, a gente fala, família só no porta-retrato, né? Eu estava dizendo, e família é realmente complicada de um jeito, complicada de outro e tal. E a gente sempre tem a tendência de achar que a família do outro é melhor do que a da gente, né? E, na verdade, todas as famílias têm as suas deficiências, as suas belezas, as suas maravilhas, né, Mariângela? Todas as famílias têm as suas normalidades, né? Olha que interessante, as suas normalidades. E a Mariângela veio aqui porque ela está lançando o seu mais novo livro, Filhos Felizes, o segredo da educação de adolescentes para uma vida bem-sucedida. Esse livro já é um sucesso, porque mexer com adolescente, olha, vou te falar uma coisa. E com pais de adolescentes. Pior! Isso aí. É pior, né? E esse livro, ele mostra o que é normal numa adolescência. Olha que interessante. Que muitas vezes os pais se encontram desesperados e aquilo faz parte da fase deles, né? Quando os filhos confrontam muitos pais, é como se eles dissessem, eu não sou você, mãe. Eu não sou você, pai, eu sou eu, estou me descobrindo. Esse é o confronto. Esse é o confronto. Esse é o confronto. Que é um processo de individuação mesmo, ele vai se tornar um indivíduo para a vida, né? E eu falo muito no livro sobre a questão dos limites, mas as 3 fronteiras do limite. Porque no meu primeiro livro eu falei muito sobre a questão do não. Ele se chama Quando é Necessário Dizer Não. Este eu falo sobre as 3 dimensões do limite. Quais são? Que é quando você ensina o seu filho a ter respeito por si e pelo outro, quando ele transpõe as próprias fronteiras, então ele vai além, ele pensa positivo, ele tem um propósito de vida, entendeu? Isso é a grande cura de um adolescente, né? Esse é o grande encaminhamento de um adolescente. Então eu falo muito do processo de independência, o quanto você precisa ajudar seu filho a ser independente, autônomo, ter as suas atividades e suas tarefas com responsabilidade, para que um dia ele responda com habilidade na vida. Olha que interessante. Então eu falo sobre as características para você ser bem-sucedido. Olha que interessante. O livro ele é para os pais e adolescentes. Pais e adolescentes. Olha, você está falando de limite. Eu estava comentando, antes de entrar no ar aqui, eu estava comentando que eu aprendi muito com a Mariângela, quando eu era padre em São Judas, aprendi muito do que ela falava e do que eu lia também. A Mariângela escreve muito bem, muito bem. Obrigada. Você escreveu um artigo uma vez no jornal São Judas, que eu estava dizendo, eu usei domingo na missa. Ela fez, não sei se você vai se lembrar, muito tempo atrás você escreveu, e você disse assim, que houve um tempo que existiu o patriarcado, hoje existe o filiarcado. Não é? Foi Os filhos é que mandam e estamos conversados. Eu lembro que você... pronto, quem é que manda? São os filhos. Então, na verdade, antigamente, aquele excesso do patriarcado que os pais mandavam, agora não, os pais ficam acuados. Acuados, impotentes. Esse é um grande tema do primeiro, que agora faz a ponte com esse, onde eu também mostro que você tem que continuar impondo limites, mas você precisa acreditar no potencial do seu filho. Você não pode dar tudo de graça para ele. Ele precisa ter
propósito, objetivo para conseguir as coisas que ele quer. Mas os pais hoje fazem o seguinte, os pais querem dar tudo e acham que os filhos vão ficar chateados, vão ficar tristes porque eles não deram. E os filhos fazem isso, né? Faz uma chantagem. Faz uma chantagem, se colocam de vítima. E muitas vezes se colocam no meio dos pais, fazendo com que o pai e mãe compitam entre eles. Se os pais forem separados, então é pior. Aí um fala não, outro fala assim, outro fala não, outro fala assim. Porque aí os pais começam a entrar numa coisa de competição, né? Só que isso faz com que o jovem, ele se perca. Gente do céu, é muito sério isso, né? Então, assim, eu falo sobre, por exemplo, uma das características para você ser bem-sucedido é você ter um relacionamento interpessoal positivo. Para isso, você tem que ser educado. Para isso, você tem que saber se comportar à mesa, saber carregar uma sacola de uma pessoa mais velha. Educado no sentido de ser polido, de ser... Não é? Isso mesmo. Entendeu? Olha que interessante. Ele saber que ele tem que ter higiene, que ele tem que ter uma aparência agradável. O jovem, ele pode ser um imã de amigos, porque ele está na fase de ter amigos. Essa adolescência tem esse momento de... Quando a gente fala de adolescência, dá pra gente marcar o tempo da adolescência, por exemplo, ou é muito relativo isso? É um pouco relativo, mas assim, pela Sociedade Mundial de Saúde... Aos 11 anos começa a adolescência e aos 25 anos ela tem que estar acabada. E aí existe esse problema dessa adolescência tardia? Tardia tem, muita. A pessoa ela não amadurece e vai tá ficando... Pronta. É 30, 35, 38... E tá lá como se fosse um adolescente. Como se fosse um adolescente, mora com os pais, ou se não mora, depende dos pais. Não, isso não deveria ser o comum, no certo. Lógico que não. Você, aos 25 anos, você provavelmente está se formando de uma faculdade ou já se formou e você tem que dar a largada para a sua vida profissional. Sim. E a partir daí, a largada para você ser pai, mãe, ser chefe de família, entendeu? Porque a adolescência, ela deve, quando você entra na vida adulta, tem que ter uma virada mesmo na vida da pessoa, né? Mas os pais não têm muito culpa disso, de falar, deixa meu filho aqui, deixa ele junto comigo, porque o mundo é muito violento, então é melhor que ele esteja aqui do que esteja... Acho que tem essa questão do medo, do perigo, que até existe um dado de realidade, só que por isso que você tem que prepará-lo, né? Mas existe também um apego exagerado, às vezes, na sua função de mãe. Sei. Que chega uma hora que você tem que mudar esta função. Você já não é mais aquela pessoa que é quase que um ego auxiliar. Ele é um jovem. Ego auxiliar. Ego auxiliar, você é de um bebê, de uma criança. Você quer ser... Entendeu? Então, assim, ele entrou na adolescência, ele tem mesmo que se reconhecer e se descobrir. E ele tem sim que ter responsabilidade. Ele tem que receber valores da família, porque sua família, ela tem os valores dela. Sim. Entendeu? Então, assim, se para você é errado ficar na internet 8, 10 horas, mandar nudes pela internet, isso tem que ser proibido na sua casa. Mas o problema é que hoje as mães fazem isso, as mães ficam nesse celular, nesse WhatsApp, que foi, você fala, quem inventou, na verdade, foi quem inventou o telefone foi o capeta. O capeta inventou o celular, quem inventou o telefone não foi Grambel, quem inventou o celular, Grambel inventou o telefone, quem inventou o celular foi o capeta, e eles têm uma central de TI no inferno que fica inventando programas. Candy Crush foi uma sucursal do inferno. Tem mãe viciada em Candy Crush é um negócio, né? Esse dia eu conversei com uma pessoa, falou que teve que parar de jogar Candy Crush, porque quando ela fechava o olho, ficava caindo aquelas frutas, né? Foi a Denise que falou pra mim, olha, a gente está com a Mariângela Mantovani lançando o livro Filhos Felizes, o segredo da educação de adolescentes para uma vida bem-sucedida. Interessante que o livro, ele mostra, ele não fala do adolescente, sim, mas visa lá na frente, depois da adolescência, para uma vida bem-sucedida. Inclusive, né? Qualquer pessoa que ler esse livro vai se reconhecer em muitas... Interessante, deve, porque todos nós fomos adolescentes um dia, ou seremos então, né? E assim, eu falo sobre as dinâmicas emocionais da família. Sei. Então, eu elenco 5 tipos de dinâmicas familiares. Sei. Então, por exemplo, tem a família infantilista.
Se você, por exemplo, tem um filho que você o cria como, sempre como um bebê, Bebezinho. ele vai ser infantil, ele vai ser... Falando igual, sempre falando com jeitinho. Bibiquinho. Cuti-cuti, fica infantilizando a educação. E eu conheço bastante mães que chamam seus filhos de bebezinho até tarde. Ah, toma vergonha, o que é isso? Isso, entendeu? Tem a família, por exemplo, adultista. Que já que é o também contrário. é o contrário, que pula fase, que exige demais, que reprime. Não, o adolescente, ele tem que viver as fases dele, ele tem que ter amigos, ele tem que sair, passear. Tem essa coisa do adolescente de andar em bando, né? Ele é muito... A turma. Né? A turma do adolescente. É muito comum isso entre adolescentes. comum, eles Ele gostam. Ele sente segurança no bando, né? Na turma. E o né? grande perigo da internet, por exemplo, é que eles andam em bando, mas só virtual, e você não sabe com quem. Sei. Entendeu? Então existem muitos fakes na internet que entram na turma, entra no grupo, entendeu? Sei. E pode estar dando uma influência para o seu filho muito negativa. Então o que eu falo? Os jovens, eles precisam ter atividades. Eles precisam fazer esporte, eles precisam fazer línguas, eles precisam estudar, eles precisam gostar de estudar. Porque uma das características para você ter a vida bem-sucedida é você ter capacitação. Você precisa É isso mesmo. Você tem. E eu acho. Formação. Essa formação. Mariângela, eu acho que é o seguinte: o adolescente ele não tem jeito de intuir todas essas coisas, porque ele está no processo. É necessário que alguém conduza, que são os pais. Então é muito importante que os pais assumam essa direção, né? Por exemplo, eu tenho jovens que, por exemplo, já têm o Uber no celular. E que muitas vezes vão para algum lugar e os pais não sabem, aí ficam desesperados. Então, assim, por que o seu filho tem que ter o Uber no celular dele? Coloque no seu, E aí você até peça o Uber, mas saiba para onde ele Você foi. acompanha ali, não é verdade? E se for o caso, leve seu filho, vá buscá-lo. Eu tive uma experiência tão gostosa aqui, isso eu relato no meu livro, com meu filho, que eu levava, eu buscava, eles vinham dormir na minha casa, Olha que ficavam bonito. até de madrugada conversando. Puxa, quanta troca tinha. E eu tive isso também na minha adolescência. Que a minha casa era point dos amigos, né? Meus pais gostavam. Então, eu acho que é isso, é ser pai como sempre. Os filhos, desde que o mundo é mundo, padre, sempre precisaram das mesmas coisas. Olha que interessante. Do você tá quê? falando. Olha que interessante. Rotina, disciplina, educação, higiene, oportunidades, né? Estudar, carinho, afeto, incentivo, elogio, limite. Desde que o mundo é mundo, os filhos sempre precisaram Então, disso. os filhos precisam disso, não precisam tanto de coisas, né? Nós às vezes, damos muitas coisas para os nossos filhos, enchemos de coisas e, na verdade, as necessidades nessa fase ou na nossa vida são não de coisas, mas De afeto. aquilo que muda realmente a vida da gente. O livro você escreve, gente, eu quero lembrar esse livro, nem esqueci de falar, é um livro das Paulinas, das Isso. Paulinas. Esse livro já está em todas as livrarias. É importantíssimo para você, como pai, como mãe, ter um livro desse. Importantíssimo como você, como educadora, Isso. ter esse livro. Então, eu já quero indicar para vocês todas as livrarias paulinas. Você pode também entrar no site www.paulinas.com.br e pode também, gente, veja só, ligar para o 0800. Qual que é o 0800? 0800 70 181. Esse aí, porque é muito importante, é um livro muito prático. Prático. Prático, né, Mariângela? Muito Faço muitas palestras em escolas. Isso é verdade, Para é os verdade. pais, para os educadores. Ó, isso é importante, ó. A Mariângela é uma psicóloga que está em campo, trabalhando no consultório, em tudo isso, mas é uma grande palestrante justamente para encontros, para escolas, para jovens. Para pais e educadores. E para a gente entrar em contato com você, como que faz? Então, eu tenho o meu O site. site, como que é? É www.mariangelamantovani.psc, PSC, psicóloga, ponto .br. .br. O que foi? Pro intervalo. Aí, ó, nós vamos para o intervalo. Voltamos ainda com a Mariângela Mantovani, aqui com esse livro muito importante. Oi? Vai para a Bienal. Vai para a Bienal. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Dia Então. 5 de agosto, o lançamento oficial na Bienal, é dia 15 de novembro, vamos falar essas coisas. Vamos falar tudo isso. E o